Fala pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à aula passada, então a gente vai estar finalizando nossa API utilizando a arquitetura limpa. Na aula passada a gente tinha parado aqui nos controllers, né? Então hoje a gente vai finalizar o controle, vamos criar as rotas, vamos instalar nossa primeira lib, que é o Express, tá? E vamos fazer um testezinho aí no Postman para ver se deu tudo certo, tá? Então vamos iniciar aqui criando o nosso controller, eu vou criar aqui a classe do controller, pod class, vou chamar de user controller, tá? Vou chamar aqui de user controller. Vou criar aqui um constructor e vou criar aqui um método para chamar o nosso use case. Então vou chamar aqui de public async register user, beleza? Então a gente já tem aqui o nosso método que vai chamar o nosso use case aqui no controller, e esse nosso controller aqui ele não pode chamar direto aqui, por exemplo, o Express. Então eu não posso receber aqui direto um REQ do tipo request e um RES do tipo response, tá? Porque eu quero deixar esse meu controle o mais acoplado possível. Eu não quero que ele tenha conhecimento ali do server que a gente está usando. A gente pode usar qualquer um. Pode usar o Express ou outro aí que tu quiser no Node, tá? Então eu vou fazer ele de uma forma utilizando interface. Então a gente utiliza abstrações para a gente conseguir se conectar aí com as libs, beleza? Então eu vou estar importando aqui primeiramente o meu use case, que é o register user. Vou chamar ele aqui no meu constructor, o get read only, tá? Então register user. Vou tirar isso aqui, tá? Então a gente vai começar aqui. Isso aqui está errado. Já tem o meu register user aqui, então acho que a gente já consegue chamar ele aqui. Diz register user.execute. Então a gente já consegue chamar ele aqui. Então ele chama o execute. Vou salvar aqui. Register user, eu não posso com o mesmo nome, né? Então eu vou colocar aqui. Vou chamar isso aqui de save. Public assim save e use. Aqui em infra, pessoal, eu vou criar duas pastas. Vou criar três, na verdade. Vou criar o HTTP. Espera, eu criei um arquivo. Vou deletar. Vou criar um HTTP. Vou criar um adapters. E vou criar um repositories. Tá? Então, criei essas três pastas. Aqui em adapters, eu vou começar criando uma interface para a gente conseguir se comunicar com o adapter do Express. Então, o controle conseguir se comunicar com o adapter do Express que é o que eu vou utilizar. Então, aqui eu vou criar deixa eu criar um request, vou chamar de request interface.ts e vou dar um export interface request. E o que essa interface vai receber, né? Ela vai receber aqui um headers, colocar aqui do tipo N e um body do tipo N. Aqui eu vou deixar os dois como opcionais. Então, criei aqui minha interface de request. A gente pode colocar mais coisas aqui. A gente pode colocar o params, por exemplo. Params. Deixei do N aqui no request. E aqui no meu controller, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou importar aqui. Vou colocar aqui rec do tipo iRequest. Então, a gente está utilizando aqui a interface para se comunicar com a nossa request, tá? Então aqui a gente já consegue ter acesso, por exemplo, ao name. Então, colocar aqui do tipo string, rec.body.name e ao e-mail, rec.body.email. A gente vai pegar esses parâmetros do body, tá? Com isso a gente já consegue passar aqui, ó. A gente consegue passar no nosso execute, ó. A gente consegue passar o name, a gente consegue passar o nosso name e a gente consegue passar também o nosso e-mail aqui nos parâmetros. Tá? Então, a gente já está seguindo aqui para o execute, recebe name e e-mail, que a gente vai pegar aqui da request do body.
E aí a gente pode estar retornando esse user. Então vamos ver aqui, ó, ele retorna uma promise de user entity. Então a gente pode tipar aqui para ele retornar uma promise de user entity. Vamos colocar aqui um try catch. Vamos pôr aqui um try catch para estar capturando os erros. E se der erro, a gente lança aqui um show new erro, tá? Pronto, o nosso controle aqui está basicamente pronto. É isso. A gente não importou o Express aqui dentro, a gente não importou a biblioteca aqui dentro, então a gente está utilizando abstrações para se conectar, tá? E agora a gente vai fazer, pessoal, o adapter do Express. Então, como eu vou utilizar o Express, eu vou fazer o adapter do Express, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Eu já deixei o adapter pronto para a gente não perder muito tempo. Deixa eu instalar logo as libs, né? Então, utilizando aqui o Node na versão 20, então vou instalar o Express e o @types Express também. Então, os tipos do Express e o Express, tá? Então, deixa ele instalando aí. Pronto, instalou. Vamos ver aqui no nosso package. Instalou o type do Express e o Express. Então, aqui em adapters, eu vou criar aqui um adapter do Express. Então, vou colocar aqui, ó, express.adapter.ts. E deixa eu pegar aqui o meu adapter, que aí eu explico certinho para vocês como ele funciona, para a gente não perder tanto tempo. Peguei ele aqui, vou estar colando. Tá, então esse aqui vai ser o nosso adapter, pessoal. Então como que ele funciona? Primeiramente aqui eu estou importando o response e o request do Express, tá? Estou criando aqui uma classe do Express Adapter e aqui no meu construtor eu já recebo aqui nos parâmetros um request e um response, que eu já vou mostrar como é que a gente vai utilizar isso ali no router, tá? Então eu já recebo aqui um request e um response. E aí a gente tem esse método aqui, vou colocar só porque eu gosto de deixar eu vou deixar explícito. Então a gente tem esse método aqui create, que ele vai receber aqui uma função callback. Tá? Então ele vai receber aqui um método, que esse método ele vai receber via parâmetros, tá? um params, né? Com aquela nossa tipagem do I request que a gente fez. Então recebe um body, um carry e um params. E ele vai retornar para a gente uma promise de status code. Então vai retornar um status code e um body, que é do tipo N aqui. Então, se a gente for ver aqui no nosso controller, vai ser basicamente, ele vai receber esse server use, que é justamente esse método, ó. Tá vendo? Que é justamente esse método aqui, ó. Tá vendo? Ele recebe um params, que é o nosso iRequest, e retorna uma promise de user entity. Só que nesse caso aqui, a gente não vai poder retornar uma promise de user entity, né? Porque, ó, o nosso retorno aqui, a gente tem que retornar um status code e um body, tá? Então, vamos corrigir isso aqui. Então, a gente vai criar aqui um push response. Então, a gente tem que retornar um body. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Vou colocar isso aqui numa variável chamada response, que vai retornar um user entity. E a gente traz para cá o body, que vai ser o response, e um status code 201, que corresponde ao create. Então aqui a gente vai ter que tirar essa tipagem. Por enquanto eu vou deixar sem, mas é interessante. Bora criar aqui. Interface. Chamar de iResponse aqui, o Pilot já me deu, que vai ser um body e um status code. Então a gente já pode corrigir aqui, ó, com uma tipagemzinha aqui, ó, do tipo promise de iResponse. Qual foi o erro que deu aqui? Uma anotação de tipo não pode aparecer em uma declaração. Eita, pera aí.
Coloquei errado, pessoal. A tipagem é aqui, ó. O método eu coloquei no constructor, não sei porquê. Pronto. Retornamos aqui uma promise de response, que é justamente aqui o nosso body e nosso status code. Aqui no cat eu estou lançando um erro. Deixa eu ver como é que ele está capturando aqui. Ele pega, tá. Ele já monta aqui, então a gente só pode, então só de a gente lançar essa sessão aqui, ele já vai capturar lá a nossa mensagem. Então corrigimos o nosso user, o controller aqui, e a gente tem justamente o nosso adapter que vai receber o saver user, né, que recebe um parâmetro e retorna isso para a gente. Então tá recebendo certinho igual o nosso create aqui do Express. Da request aqui, a gente pega do Express, né? A gente pega o body, o carry e o params, e a gente chama justamente o saver user, que a gente passa primeiramente sem inicializar ele, né? Então a gente chama aqui o saver user, porque essa função create aqui a gente vai usar em todas as rotas, né? Para passar vários controllers, né? Então a gente passa na verdade um método, né? Saver user, e a gente passa para ele justamente esse parâmetro aqui, que é igual a interface do request. Então a gente vai passar o body, o carry e o params, tá? E aí ele vai retornar para a gente justamente, né, ó, response, vai retornar e a gente vai, né, fazer a resposta aqui com o express. Então, o status, result status code, que a gente retorna aqui do controller, e o result.body, que a gente também retorna aqui do controller do response. Então esse é basicamente o nosso adapter. Beleza, pessoal? Vou criar aqui um repositório, não vou conectar com o banco de dados. Então se vocês quiserem conectar com o banco de dados, vocês conectam. Eu vou estar simulando aqui, tá? Uma conexão. Então eu vou criar aqui um user.repository.ts. Então vou criar aqui a classe export class user repository. Eu vou implementar esse meu, deixa eu ver se eu criei aqui uma interface. Esse meu repositório, essa minha interface de repositório, porque é justamente o que a gente utilizou no use case, que é o que o use case espera receber aqui. Então a gente está utilizando abstrações. Então vou implementar o I user repository. Então estou implementando essa interface aqui. Então ela precisa ter o método save. Então vou criar aqui um public save. Deixa eu pegar, fechar aqui, deixa eu fechar esses outros arquivos aqui. Um public save que vai receber um name e um e-mail, ó, e vai retornar para a gente uma promise de number. Tá? Então vai estar retornando isso aqui para a gente. Só que eu não quero dessa forma. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer de uma forma mais simples. Eu vou criar aqui um user. Então vou simular a criação de um novo usuário. User entity. Então vou estar passando aqui o nome e o e-mail. E aí, pessoal, eu vou estar dando um return promise resume. Só que eu vou estar retornando para a gente o usuário completo criado. Beleza? Então vou estar retornando para a gente o usuário completo criado. E aqui, ao invés de number que eu tinha colocado na aula anterior, eu vou trocar. Tá? Eu vou colocar user entity. Obviamente a gente tem que alterar aqui na interface. Então eu vou alterar aqui na interface. Deixa eu importar aqui esse método, essa classe. Tá, nosso repositório aqui, beleza. Estou simulando aqui uma criação no banco de dados. Tá? Se você conectar com o banco, você vai chamar aqui o banco aqui, Postgres ou MySQL, vai cadastrar e vai retornar. Então vamos ver como é que está aqui a nossa aplicação. Então a gente tem o nosso controller já pronto. A gente tem as nossas entidades prontas, então está validando o e-mail. A gente tem a nossa interface aqui do repositório, do repository, e a gente tem o nosso caso de uso aqui,
que ele vai receber um repository, que a gente utiliza a interface, né, para conectar, a gente utiliza abstrações. Ele tem um método execute, que vai receber o nome e o e-mail e vai cadastrar esse novo usuário. Então aqui está dando um errinho, vamos ver, ó, UID. O tipo userEntity não pode ser atribuído ao tipo num. Então vamos ver aqui como é que está o nosso userEntity. A gente tem o name, a gente tem o e-mail e a gente tem o ID. Deixa eu pegar aqui. Ele está retornando aqui para a gente, né, uma promise de userEntity. Então isso aqui não, ele vai retornar para a gente aqui um userEntity. userEntity. E aí a gente pode retornar direto ele. Ó, a gente pode retornar direto ele, ou melhor, né? A gente pode retornar aqui direto. Como eu estou simulando um cadastro no banco, então a gente não vai ter ID. Então, estou retornando direto aqui uma promise de userEntity, que é justamente o que nosso repository aqui retorna, tá? Ok, agora vamos finalmente criar as nossas rotas aqui. Então, vou criar aqui um user.router.ts. Vamos importar o Express. Então, dá um import Express from Express. Vamos aqui iniciar a nossa rota. Então, deixa eu importar logo aqui o controller. Vou importar o controller, vou importar o nosso repository, vou importar o nosso user router, não, nosso register user, o nosso use case. Então vamos iniciar aqui o nosso router, né? Então const router igual express. Tá, eu consigo pegar o router direto daqui. Então router, tá? Beleza, iniciei aqui o meu router. Agora que eu iniciei o meu router, eu vou iniciar aqui, vou criar as minhas instâncias, né? De controller, de repository e de user. Então vamos começar aqui pelo controller, host user controller. Então, new user controller. Depois a gente corrige aqui. Vamos criar aqui a instância também de user repository e a instância de user de chamar de use case. Então, problema não. Beleza. Deixa eu tirar daqui. Então vamos ver o que cada classe aqui ela recebe no constructor. Então no controller, vamos abrir aqui o controller. Deixa eu importar aqui, import user controller. Vamos abrir aqui o nosso controller. O nosso controller recebe um register user. Então deixa eu mudar aqui a hierarquia. Então ele vai receber o register user, que é nosso use case. Então vou passar, eu já instanciei aqui o nosso use case, então vou passar o nosso use case aqui para dentro. Ok, certinho. E o nosso use case ele vai receber um repository, que é justamente a interface. Tá? Então essa interface aqui. E aí agora sim a gente pode passar o nosso repository real aqui, que a gente criou simulando a conexão no banco de dados. Lá ele recebe uma interface, né? Que é a mesma ali que a gente utilizou para implementar o nosso repository. E a gente pode passar ele para cá. Então, o user repository, a gente passa ele para cá. Ok, instanciamos tudo certinho, bonitinho. Agora a gente vai criar a nossa primeira rota. Então, vamos dar aqui um router.post. Deixa eu tirar aqui isso que o Copilot completa. Então, eu vou criar aqui um router.post user. E vou criar aqui, pessoal, uma função anônima. Tá? E aí ela vai me receber rec request. Rec e res. Tá? Um rec e res que é do Express. Tá? E aqui eu vou estar chamando o nosso adapter. Então eu tenho aqui o nosso adapter
Então deixa eu estar importando aqui o nosso adapter. Import express adapter. Então eu dei um export default aqui. E aí a gente pode estar instanciando o nosso express adapter aqui dentro. Então a gente pode pegar aqui, ó, e dar um new express adapter. E o que ele recebe no construtor, né? Então ele recebe um request e um response. Então a gente pega daqui, ó, o request passamos o response, beleza? E a gente vai chamar o método create. Então a gente chamou o método create, que como parâmetro vai receber o nosso método, que é justamente o user controller. Vamos ver aqui, ó, nosso user controller, saver user. Então a gente vai passar aqui o saver e user sem inicializar, tá? Sem chamar aqui. Então a gente passa só o save user porque ele vai ser chamado aqui no adapter. Então ele vai ser chamado aqui no adapter. Cadê? Aqui, ó. Ele vai ser chamado no adapter. Beleza, pessoal. Então a gente fez aqui o nosso router, tá? Vamos agora inicializar o nosso Express. Eu não gosto de inicializar no mesmo arquivo aqui do router, então eu gosto de inicializar aqui no index. Então vou apagar tudo isso que a gente tinha feito na outra aula. Vou importar aqui novamente o Express. Vou importar o nosso router. Deixa eu ver se eu exportei. Não exportei, então vou dar um export default router. Vou importar aqui o nosso router, tá? Então, do user router. Vou inicializar aqui o nosso express. Então, deixa eu tirar aqui. Express. Então, vamos dar um const app aqui. A gente inicializou o express. Vamos dar um app.useExpress.json para a gente conseguir estar fazendo essas requisições. E vamos dar aqui o nosso app.userRouter para estar utilizando essa nossa rota aqui. Vou chamar aqui, ó, de users router. Então deixa eu ver como é que está meu router aqui, ó. Esse router eu vou tirar, vou deixar só o barra, porque eu colocar a rota principal aqui, né? User router, e aí ele vai cair aqui bonitinho. Fechado? E vamos dar um app.listen na porta 3000 mesmo. Listen na porta 3000. Então o servidor está rodando aqui na porta 3000. Coloquei o console log aqui. O Copilot colocou. Beleza, é isso, pessoal. Então a gente finalizou aqui toda a nossa API e é só testar. Só que tem um probleminha, tá? É aqui no nosso... Deixa eu pegar no nosso router. Quando a gente passa um método via callback aqui, ó. Um método via callback. Ele vai perder o contexto do this, tá? Então ele vai perder a referência do this. Então, quando tu fizer essa requisição dessa forma que está aqui, o nosso controller aqui, ele não vai encontrar esse nosso register user aqui, porque ele vai perder o contexto do this aqui no TypeScript, tá? Então, tem duas formas da gente resolver isso. A gente trocando esse método aqui e utilizando função anônima. Então, dessa forma aqui, ó, a gente faria assim que server user. A gente utiliza um arrow function, na verdade, né? Então a gente faria mais ou menos dessa forma aqui. Deixa eu tirar. A gente faria mais ou menos dessa forma, tu vai ajeitar aqui, obviamente. Ou o que a gente pode fazer? Deixa eu tirar isso aqui. Você pode utilizar um arrow function, ou a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente chama o user controller, o server use, e a gente faz um bind, tá? E a gente passa o user controller novamente para dentro. Porque a gente está referenciando o dis aqui novamente, então a gente está meio que registrando novamente o dis para ele não se perder quando o nosso adapter aqui chama ele. Então, quando o nosso adapter aqui chama ele, porque ele recebe uma função via callback, então ele perde a referência do dis. Tá? Então, esse é um probleminha aqui do JavaScript. Então, a gente pode estar resolvendo dessa forma. É isso, pessoal. A gente finalizou aqui a nossa API, utilizando a arquitetura limpa, está bem desacoplada. Então, vocês podem estar continuando aí, criando outras rotas ou melhorando
que vocês quiserem aí, tá? Pode estar dando dicas aí também no comentário, o que eu posso melhorar. Então, vamos fazer um teste aqui. A gente já tem o TS Node que instalado, tem. Vamos entrar aqui no source e dar um npx TS Node index.ts. Vamos ver se nosso servidor vai iniciar certinho. Ó, o servidor está rodando na porta 3000. Deixa eu pegar aqui o meu Postman. Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui iniciar uma rota. Vamos configurar aqui. 2.local. 2.//localhost. 2.3000 barra users. Então aqui no body vou mandar um JSON. Então o que ele recebe? É claro que a gente não fez muitas validações, né? Então, fazer as validações direitinho da API. Ele vai receber um name. Vou colocar aqui meu nome e vai receber aqui um e-mail também. E eu vou colocar aqui rafael@gmail.com, certo? Então deixa eu iniciar aqui no modo debug, porque eu gosto, se der algum erro a gente já faz o debug aqui certinho. Então, npx ts node index test, perfeito. Vamos ver se ele vai iniciar. Iniciou e vamos rodar. Será que vai dar certo de primeira? Não sei. Vamos lá. Ó, já deu erro aqui. Ó. Opa, aqui é um post. Vamos novamente. Erro. Cannot post user. Vamos ver aqui o porquê. HTTP, dois pontos, // localhost, 3000 users. Cadê o nosso index? Users. Coloquei certo ali. Per users. E vai utilizar o nosso router. Deixa eu ver. Acho eu que tem que colocar uma barra aqui. Vamos ver novamente. Vamos para iniciar. Beleza, iniciou. Tá, vamos rodar aqui de novo. Foi. Pronto, ó, pessoal, deu certo. E retornou aqui. Claro que está retornando um parâmetro aqui name e e-mail, mas tá chegando certinho. Ó, Rafael, vamos colocar aqui um e-mail inválido para ver se ele está lançando um erro. Ó, e-mail inválido, ou então funcionou de primeira. De primeira não, né? A gente tem que fazer um ajustezinho aqui, mas ó, você vai ver que ele está chegando aqui no nosso repositório. Eu vou colocar aqui, ó, um breakpoint. Então vamos chamar aqui de novo. Deixa eu ver. Deixa eu passar, claro, passar um e-mail inválido, senão nem vai chegar no repositório. Ó, vai criar um novo user. Criou aqui, ó, nossa entidade bonitinha aí, ó. Retornou bonitinho aqui pra gente. E se der algum erro, ele nem chega aqui no repositório e lança a nossa mensagem aqui de e-mail inválido. Então tá funcionando bonitinho o nosso adapter. E é isso, pessoal. A gente finaliza aqui. E vou estar postando esse vídeo, hoje é domingo. Vou estar postando daqui a pouco. Nessa próxima semana, hoje é dia 16. Nessa próxima semana, 16 de fevereiro de 2025, eu vou estar vendo alguns outros conteúdos para estar postando aqui. Ainda não sei se vocês quiserem dar ideia. Acho que eu vou fazer alguma coisa de Golang, não sei. E também estou pensando em fazer uma playlist de estrutura de dados, algoritmo de estrutura de dados com C++, que eu acho bem importante para entrevistas técnicas, né? E talvez um pouquinho de system design. Então ainda estou vendo quais conteúdos eu vou postar. Também vou postar um pouco da minha vida aqui no meu dia a dia. Vou fazer um tour pelo meu setup também, do trabalho. E é isso. Fechado? Então até o próximo vídeo aí.